Bom, parece que o outro vídeo deu um probleminha aí, mas voltamos aqui, ainda no tópico 2, tá bom? Já vou concluir o tópico 2 e passar para o tópico 3 e encerrar. Vamos aqui então uma atitude de um verdadeira adoração. Quais são as atitudes de uma verdadeira adoração? Ter uma vida de oração. Olha aí, ter uma vida de oração. Mais uma aqui. Meditar na palavra de Deus. Que interessante, hein? Eu sempre falo isso daqui para os jovens da igreja. Santificar-se, né? Aqui tudo tem uma referência bíblica, tá bom? Efésios 6:18 vai falar assim de ter uma vida de oração. Meditar na palavra de Deus, Salmos 1, versículo 2. Santificar-se, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4. Irmãos, nós não podemos desprezar de forma alguma essas características de um adorador, tá bom? Você precisa ter uma vida de oração, tá? E não simplesmente chegar no culto, se apresentar ali e ponto, não. Sua vida, suas atitudes, sua forma de ser, você tem que ser um adorador e não se mostrar, tá bom? Um adorador. Meditar na palavra de Deus, irmãos, o que traz o conhecimento? É a palavra de Deus. O que traz a conhecer o que Deus quer de você, o que Deus gosta, o que Deus quer para essa nação, para essa geração? É ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos inspira, tá bom? A sermos verdadeiros adoradores. Através do conhecimento da palavra e se santificar a Deus, irmãos. Tem pessoas aí que estão só se santificando para mostrar para o outro, tá? E não é bem assim. É uma vida com Deus, é ter uma caminhada junto com Deus, tá bom? É estar junto com Deus o tempo todo. É meditar na palavra de Deus, é viver uma vida de oração e se santificar, e santificar a sua vida a Deus. Vamos para o tópico 3. Então, o tópico 2 eu concluo assim: para entender o que é adoração é preciso ter atitudes que contribuam para uma verdadeira adoração. Amém? Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter a atenção às admoestações e os alertas de Deus ao seu povo e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. Como que a gente faz isso daqui? Observando a palavra de Deus, tá bom? Para a gente não incorrer em erros do passado, observando as admoestações de Deus, os ensinos, o manual, né? Aqui, ó, tá aqui o manual, tá bom? Aqui na minha mão, a Bíblia. Então nós vamos aqui analisar, vamos ler, vamos observar o que Deus quer para o seu povo aqui na Bíblia, tá bom? O que nós precisamos, irmãos? No tópico 3 vem falando que é preciso estar atento à palavra de Deus. Então, ouvir a voz de Deus, tá bom? O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência. Aqui é obediência. De observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. Lá na lição 3, né, acho que a gente ainda não estava gravando, mas aí na sua revista Betel, lição 3, você vai ver que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, né? Acho que alguém até colocou no nosso grupo interno da igreja o vídeo das pessoas chamando as ovelhas e elas não vinham. Quando o pastor das ovelhas chama as ovelhas, elas se reúnem e vêm. Então, as ovelhas escutam a voz do seu pastor, elas entendem. Como que a gente adquire, como que a gente entende, sabe que é Deus que está falando? Observando aqueles princípios que eu falei ali no tópico 2, né? Observando a palavra de Deus, santificando a Deus. Vocês lembram que eu falei isso daqui agorinha? Meditar na palavra, santificar-se e
ter uma vida de oração. Assim a gente entende, né, quem está falando conosco. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas aí fazendo coisas totalmente fora do que a palavra de Deus ensina, porque dizem ouvir a voz de Deus e na verdade estão ouvindo simplesmente o seu eu, ouvindo suas próprias ideias e colocando isso em prática e levando muitas pessoas a errarem, tá bom? Porque não observou esses princípios aqui. Quer ter uma vida de oração, quer observar a palavra de Deus, quer santificar. Então as ovelhas elas entendem a voz do mestre, tá bom? Vamos aqui. Não endurecer o coração. O salmista alerta o povo de Deus a não endurecer o coração. Como lá no início da lição eu falei, como foi em Meribá, né? O pessoal endureceu o coração. Tinha acabado de passar por todos aqueles feitos grandiosos de Deus, tirando eles do Egito, né? E agora a nuvem sempre caminhando com eles, o maná do céu, e agora eles reclamando, com sede, né? Então eles murmuraram também a Deus, não creram, preferiam voltar para o Egito, né? A gente não vai se estender muito aqui, mas eles preferiam ficar lá na servidão do que ficar caminhando ali. Tanto que Deus não se agradou daquela atitude, aquela geração não entrou na terra prometida. Inclusive Moisés também só avistou, né? Porque ele feriu a rocha. Era para ele tocar na rocha. Mas é um contexto para uma outra aula, tá bom, irmão? Então vamos lá. Vamos para o tópico 3.3, relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui relação com a mensagem apregoada no Salmo 95, inicial conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Salmo 81, versículo 13 e 14. Depois os irmãos façam essa leitura do Salmo 81 também, para ficar mais completa essa aula, tá bom? É uma importante lição para os nossos dias, cantar e lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse à disposição e viver de acordo com a vontade de Deus, pois neste salmo e em outros textos, ouvir envolve obedecer. Então muitas pessoas estão aí ouvindo a palavra de Deus, mas não estão, infelizmente, obedecendo, tá bom? E nós precisamos obedecer a Deus. Esse é um alerta, tá bom? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então a gente precisa obedecer, a gente precisa entender, ouvir a palavra de Deus e saber o que Ele quer para cada um de nós, tá bom? Se você tem dúvidas sobre isso, sobre ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, procure os pastores, procure os presbíteros, pessoas que possam te ajudar nessa caminhada cristã, tá bom? Com certeza vão te dar ótimos conselhos, pessoas que já estão lendo a Bíblia vão te influenciar também nisso, a buscar o conhecimento, a te mostrar a fonte certa. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, e isso significa não endurecer o coração e ouvir a voz de Deus. Então não endureçais o vosso coração, esteja sempre sensível a ouvir a voz de Deus. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também são instruções, né? Esse livro de Salmos, que é inclusive aqui nosso tema da nossa revista, Salmos, não são apenas cânticos, louvores, são instruções, são advertências para nossas vidas. Advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Vou fazer uma ressalva, né? Muitas pessoas hoje, infelizmente, só querem chegar ali na frente do púlpito, apresentar um louvor, né? E não se importam como estão vivendo a vida por aí, tá bom? Então, eu vi um dia desses uma postagem aí, irmãos, que a gente usa muito, né? As redes sociais.
E alguém colocou assim uma postagem lá: se você é ovelha, então para de postar fotos sem lã, né? Uma referência ali às pessoas que estão postando fotos de qualquer maneira, né? Sem camisa, um exemplo, né? Roupa curta, escandalizando outras pessoas. Então, só uma ressalva aqui, irmão. Não adianta chegar na frente da igreja e apresentar um louvor. Você pode até influenciar outras pessoas, sim, mas a sua adoração não vai chegar, tá bom? Deus não vai se agradar, vai ser vazia. Então nós temos que viver uma vida. Isso é um alerta para muitos grupos de louvor, muitas equipes de louvor, muitos cantores, tá? Que chegam na igreja e querem simplesmente agradar ao pastor, agradar as pessoas, agradar um ou outro. Nós precisamos, em primeiro lugar, tá? Não que a gente não deva agradar as pessoas, tá? Nós temos que ter uma boa comunhão com todos, mas em primeiro lugar, nossa adoração, nosso louvor, ele tem que ser direcionado a Deus, aos céus, tá bom? Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai agradar, agradando a Deus, você vai agradar sim as outras pessoas, mas em primeiro lugar, busque agradar a Deus, tá bom? Em espírito e em verdade, com atitudes, com seu estilo de vida, tá bom? Baseado na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Já já a gente posta também o vídeo da lição 10, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e fiquem na graça de Cristo Jesus. Tchau.